5. Nós vamos ler dos versos 6 ao verso 17 e vamos encontrar aqui alguns princípios valiosos para a nossa vida, de tal maneira que aquilo que Deus tem de novo, de novidade para realizar em nós, se torne realidade. Esse é um dos textos que mais conhecemos, que mais sabemos da palavra. Desde pequeno, aqueles que cresceram no contexto de igreja sabem e declaram de cor 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Mas para entendermos bem esse contexto e aplicarmos esta verdade ao nosso coração, precisamos ler alguns versículos antes para chegar até aqui e entender o que Paulo quer dizer com aquilo que de novidade Deus pode realizar em cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder ao que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. O apóstolo Paulo parece-me estar entusiasmado e esfuziante com a nova realidade que Cristo realiza na vida daqueles que o encontram. Cristo realiza uma obra, Cristo faz algo acontecer. E esta transformação, o apóstolo Paulo mostra o antagonismo, mostra o paradoxo, a contradição entre aquilo que ele chama de coisas antigas, comparado àquilo que ele chama de coisas novas. Parece-me que na forma literária do apóstolo Paulo escrever, filosofar, teologizar, Paulo gostava muito de explorar os contrastes. Parece-me que isso fazia parte da sua própria experiência. Como não? Ele olha para si mesmo e fala assim: o que eu era, o que eu fui e o que eu sou agora. Por isso Paulo tantas vezes usa nos seus ensinos, nos seus escritos, lança mão da ideia dos contrastes para salientar o que Deus faz na vida daqueles que o amam. Paulo fala dos vasos de barro e dos vasos de ouro. Paulo fala da fraqueza e da força. Paulo fala das coisas velhas e das novas, como acabei de falar. Paulo fala das coisas temporárias ou temporais e as coisas eternas. Parece-me que Paulo faz questão de trazer à memória o tempo todo o poder que Deus tem de transformar. Paulo usa muito a figura do contraste, e agora ele faz isso de uma forma muito apropriada para trazer à mente dos crentes em Coríntios, os crentes coríntios, que a obra de Deus transforma-nos por completo. Mas quais seriam, primeiramente, as coisas antigas a que Paulo se refere? Bom, nós poderíamos fazer uma biografia de Paulo, para entender bem quem era Paulo e tentar enumerar, por certo, uma lista enorme de características
da sua personalidade, do seu temperamento e principalmente das suas atitudes. Paulo diz que de todos os pecadores ele era o pior. Escrevendo aos Romanos ele fala: eu olho para dentro de mim, não tem nada que preste aqui dentro. Ele fala: eu sou um homem miserável, não valho nada. Hoje pela manhã o pastor Miguel estava mandando a gente olhar um para o outro e dizer: quanto vale o seu irmão? Se fosse para a profissão, eu não valho nada, nem adianta olhar para mim. Não vale um tostão, né? É como ele olhava para si. Porque na verdade Paulo o tempo todo ele tinha em mente a visão da graça. Ele tinha a visão de quem ele era de uma forma muito clara e lúcida, comparando-se ao mais miserável pó. E por que ele faz isso? Porque ele trazia na sua consciência a lembrança da realidade das atrocidades que ele cometia, mas quando ele olha para si próprio e olha para si ainda e diz assim: ainda que Cristo habite em mim, há uma luta feroz dentro de mim, e que se eu facilitar eu volto a fazer as coisas que eu fazia. Parece uma coisa, é como um vício incontrolável, como uma dependência, seja ela química pela droga, pelo álcool, mas algo como que Paulo comparasse o pecado a essa dependência de que é tão bom fazer o que é mal, é tão gratificante fazer o que é ruim, o que é prejudicial, e que Paulo fala assim: dentro de mim não habita bem algum. Em Romanos 7 ele fala: o que eu quero fazer eu não consigo. E sabe o que eu acabo fazendo? Aquilo que eu nunca quis. Então, por isso, para Paulo, os contrastes salientam de forma tão apropriada a grandeza da graça de Deus. Porque é muito fácil para nós acharmos que somos os bonitinhos. Fazemos muito bem a religião, cumprimos muito bem todos os nossos preceitos, andamos bem vestidos, não falamos nada de errado, nunca matamos ninguém, somos amigos do pastor, dos diáconos, batemos o cartão direitinho na igreja todo domingo, fazemos parte da escola bíblica dominical, temos um checklist de boas ações que soa-nos como se isso tudo nos tornasse dignos da eternidade. E Paulo fala assim: nada disso. Vocês ainda não entenderam nada. E aí Paulo precisa trazer à memória estas coisas antigas que com Cristo precisam ser deixadas de lado de uma vez por todas, para que a graça do Senhor seja exaltada e a gente se lembre que se não fosse Deus e não fosse pela graça de Jesus, nada seríamos, nada teríamos. Sequer estaríamos aqui. Até porque, se Cristo não existisse, você não estaria aqui, podia estar no cinema agora, no teatro, em casa, descansando. Mas nós estamos aqui, não podemos nunca perder de vista, estamos aqui porque há no meio da história uma cruz. E esta cruz teve a sua razão primordial, porque logo depois dela existe para sempre um sepulcro vazio, uma pedra revolvida, uma porta aberta, e lá dentro, ninguém, porque o meu Senhor está vivo. E quando eu olho para mim mesmo, lembro-me do apóstolo Paulo que diz: estas coisas velhas insistem em voltar, e por isso eu preciso me lembrar que em Cristo eu preciso vencê-las firmemente. Precisamos entender que nós vivemos mais uma vez em uma geração que tem algumas marcas muito próprias do seu tempo. Claro que a humanidade é humanidade desde que o mundo é mundo, mas parece-nos que a gente costuma dizer, e ouve muitas vezes: porque no meu tempo não era assim. Era assim, sempre foi. O que muda é a tecnologia, a metodologia, e o que muda é a notícia da bomba que estoura lá no Afeganistão e você vê ao vivo praticamente, pelo menos segundos depois você está sabendo. Mas desde que o mundo é mundo, a nossa humanidade, a nossa carne, o nosso pó continua sendo miserável. E Paulo vai introduzir esse texto lá no versículo 6. Valeria a pena a gente ler até do versículo 1, porque Paulo vai dizer ainda desses contrastes, ele vai falar desta habitação temporária. Quer ver? Vale a pena. Volta lá no versículo 1, querido.
para você ver como é que Paulo o tempo todo, e aliás é uma dica para você, leia o apóstolo Paulo percebendo sempre como ele explora tanto os contrastes. E por quê? Porque ele olha para si mesmo, ele fala assim: eu não sou nada o tempo todo, eu preciso lembrar que só o que sou é pela graça. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos de homens. Eu estava lendo esse texto agora novamente para refletir com os irmãos, e chegou a notícia de que a irmã Georgina havia falecido. Na mesma hora eu li esse texto e Senhor, obrigado, porque agora a irmã Georgina já está no edifício. Morava num barraquinho aqui. Esse barraquinho, ela morava num apartamento muito direitinho, mas é porque Paulo fala assim: isso aqui é um barraco, gente, de tabera, uma choupana de palha, que qualquer coisinha, ó, o fogo consome. E aí Paulo faz o contraste, olhando para agora, a gente se vangloria de quê? De quê? Se a gente não sabe nem se chega em casa hoje. E aí Paulo olha para ele e fala assim: mas lá no céu, essa vida só faz sentido porque os meus olhos estão voltados para a eternidade. Ele continua no versículo 2: enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ou seja, o apóstolo Paulo nos faz olhar a vida presente pela perspectiva, pela ótica daquilo que está por vir. E então é quando vem o versículo 6, ele inicia esse trecho lendo assim: por isso temos confiança. Queridos, nós vivemos um tempo em que o medo assola todo o nosso contexto existencial. Não temos certeza de nada. Aliás, como cariocas esses dias, certeza que nós não temos. Paira sobre nós o medo, a incerteza. Fala-se tanto em terrorismo esses dias, né? Será que a imprensa já entrou no complexo do Lins para saber o que é terrorismo de verdade? A gente não precisa de terroristas aqui aprontando na nossa. Claro que tudo isso traz uma preocupação enorme, mas, gente, vamos ser realistas. O Rio de Janeiro já viu um terrorismo diário, cotidiano. A gente tem medo de sair de casa. E por conta também de uma sociedade pluralista, com tantas ofertas, o nosso medo se aplica até na realidade de tomar decisões. Quantas pessoas não têm assim aquela dúvida: será que eu estou tomando a decisão certa? Não é só o medo do que vai de fora para dentro, ou do que vem de fora para dentro, mas é esse medo do que vem de dentro para fora que nos causa uma insegurança, uma crise existencial, uma incerteza de que, será que o que eu estou fazendo é o melhor? Será que a decisão que eu estou tomando é a certa? Porque tem tantas opções, tantas opiniões. Por isso Paulo fala que em Cristo nós temos confiança. Parece-me que é uma coisa nova que Cristo faz. O apóstolo João vai escrever na sua epístola, na sua primeira epístola, dizendo que o amor lança fora o medo. Ou seja, o inverso de medo, o contraste do medo, o antônimo de medo, não é coragem, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. O escudo contra o medo é o amor. Sabe por quê? Os corajosos são os que morrem mais cedo. Semana passada, mais um daqueles carinhas corajosos que gostam de pular dos altos montes com aquelas asas, né? Wingman, aquele esporte radical, deu com as caras nas pedras. Tanta coragem para morrer com 26 anos. Mas também se morre de acidente de carro sendo prudente. Se morre. Mas se já se morre de carro quando você não quer, por que eu vou pular de um alto de um monte com um negócio que me faz voar? Já se torna um negócio meio esquisito, né? É porque os corajosos, em geral, eles morrem mais cedo. Por isso, parece-me que na sabedoria divina, não é a coragem que nos torna fortes. O que nos torna fortes
É o amor de Deus. Porque é pelo amor de Deus que nós temos condições de enfrentar o medo. Porque então confiamos. Ele nos ama. Ele nos ama. Eu confesso que hoje pela manhã, o ponto mais marcante da palavra do pastor Miguel foi aquele momento em que aquele pai, vendo o seu filho esvair no leito da enfermidade, pedindo ajuda, pedindo socorro, quando ouviu do pai que ele pertence ao Senhor e que o pai o amava, ele descansou. Queridos, quando nós amamos e quando sentimos-nos amados, podemos enfrentar qualquer situação. No mundo em que vivemos, as coisas antigas, elas são sustentadas pelo domínio do medo, do terror. As pessoas querem nos controlar pela imposição, pela ameaça, pelo peso da culpa, pela punição. Ninguém pode andar na faixa verde a partir do dia 1º de agosto. Por quê? Porque vai ganhar uma multa de 1.500. Eu estou me pelando de medo, gente, porque eu sou muito desatento no trânsito para essas coisas. E quando eu vejo uma brecha, eu quero ganhar espaço, né? Como todo motorista, é ou não é, Tony? E a brecha não está do lado direito. Eu falei assim, gente, eu vou levar uma multa de R$1.500, eu estou me pelando de medo. O mundo nos faz ter medo da punição como uma forma de nos constranger a fazer aquilo que eles acham que é certo. Não vou nem entrar no mérito aqui, eu estou só dando um exemplo de que se não houver o constrangimento pelo medo, parece que a gente não se organiza, parece que a gente não se planeja, parece que a gente não se comporta. Mas o que o Evangelho faz em nós? Eu me comporto pelo amor. O que Paulo diz no versículo 14? O amor de Cristo nos constrange. Eu lembro do pastor Rousseau Shedd explicando esse texto no encontro que tivemos entre pastores, esse irmãos, aquele sotaquezinho americanizado dele, é como se tivéssemos uma camisa de força, porque nós somos loucos para fazer o que é errado, mas o amor de Deus nos amarra e nos torna comportados. A grandeza da graça de Deus e o erro da religião, ou seja, olha o contraste, é que a religião quer nos dominar pelo medo, pela punição. Se você não fizer assim, você vai pagar, vai para o inferno. E Deus está o tempo todo, não quero mandar ninguém para o inferno. Eu quero trazer todos para o meu braço. E fiz o caminho é Jesus. Ele mostrou o amor, Ele trouxe a verdade, Ele revelou o caminho, Ele é o caminho. Como Jesus, por meio de Jesus, em adoração a Jesus. Então, nesse primeiro contraste, no mundo em que é o medo que domina, é o terror que nos constrange, é a punição que nos compunge a um comportamento, as coisas novas que Cristo nos dá é o amor. Porque Ele nos ama, porque somos amados, temos confiança. E o que isso resulta em nós? Versículo 7 e 8, voltando lá, o segundo contraste entre coisas novas e velhas. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Que coisas velhas são essas? Quais são as coisas antigas? É a racionalidade, esta necessidade que o ser humano tem de explicar todas as coisas. Uma vez o apóstolo Paulo esteve lá em Atenas, no meio dos filósofos, esteve no Areópago, no lugar onde os filósofos cultuavam o conhecimento, e ele reuniu aquele bando de gente pensadora inteligentíssima. Ele estava na universidade de filosofia da época, e ele falou assim, sabe, tenho andado pela cidade, aí Atos 17, depois você pode conferir lá, tenho andado pela cidade de vocês, tenho visto muitos ídolos, muitas homenagens aos deuses de vocês, e é interessante, eu passei no lugar e vi lá um tótem e a inscrição de ao Deus desconhecido. Vocês não conheceram Deus ainda? Imagino que Paulo botou a mão e falou assim, vocês ainda não conheceram Deus? Está faltando um aqui nessa história. E aí quando ele começa a pregar, o Deus que eles nunca viram, Paulo conheceu pela fé. É o contraste. Aquilo que Paulo chama de coisas antigas, era ele mesmo.
como um fariseu, como um membro do Sinédrio, como um religioso fervoroso do judaísmo, matador de cristãos, homem da espada, um homem próximo a toda a autoridade romana e às suas autoridades também judaicas. Paulo tinha gozo de toda a liberdade de fazer o que quisesse. Ele tinha domínio, ele tinha poder, ele tinha autonomia para fazer o que quisesse, mas isso não foi suficiente para ele. E aí Paulo se depara com Cristo ressurreto, e ele fala assim: olha, toda aquela minha necessidade de explicar tudo, de entender tudo, de satisfazer a mim mesmo, de ter tudo concreto, de ter o sangue dos cristãos nas minhas mãos para entender que eu estava cumprindo a lei, não tem valor. E agora Paulo vai dizer aos coríntios: eu aprendi a viver por fé, não pelo que eu vejo. Por quê? Paulo vai dizer, escrevendo aos coríntios também no capítulo 4, ele diz: porque o que se vê acaba, é temporário, mas o que não se vê é eterno. Então eu prefiro me apegar ao que não se vê. Ah, mas não estou vendo. Mas isso é fé. Se a fé se explica, ela deixa de ser fé, passa a ser ciência. E é claro, se a ciência não se explica, os cientistas têm que se render, é milagre. Ah, mas não pode ser, porque tudo tem que ter uma explicação. Não, nós vimos tantos milagres já acontecerem. E milagre é milagre porque não se explica. Se começar a querer explicar demais, aquelas séries às vezes de televisão que diz a Bíblia tinha razão, e começa a querer na NASA explicar que assim, para mim isso não interessa, porque se isso esvazia a minha fé, isso alimenta só este meu desejo antigo de dar racionalidade a tudo o que eu creio. Só que se o que eu crer for explicável, deixa de ter valor de fé. Quando Paulo fala do culto racional, não tem nada a ver com racionalidade de explicação. Paulo está dizendo da inteligência. E a fé é inteligente. Eu costumo dizer que para ser ateu tem que ser bem mais crente do que quem tem fé. Porque quando você observa a perfeição de um organismo humano, quando você percebe a perfeição do universo, quando você percebe como todas as coisas funcionam no seu devido lugar. Ah, pastor, mas tem tanta coisa errada. Olha as guerras, olha a fome, olha as crianças abandonadas. Aí o que eu pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Se quem faz as guerras são os homens, se quem deixa a fome são os homens, que quem machuca são os homens, que quem me machuca são as pessoas, se eu magoo e frustro e firo tantas pessoas. Mas o que a fé tem a ver com isso? É que com a fé eu posso me tornar alguém mais como Jesus. Mas ainda estou tão longe disso. Por isso Paulo diz, as coisas antigas, é essa minha necessidade de explicar tudo. Mas agora eu posso olhar a vida pela fé. E a minha alma se sacia. E ele continua, versículo 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. A gente vive numa sociedade que de fato está cada vez mais aflorando isso. Como eu disse, sempre existe, senão Paulo não tratava disso já naquele primeiro século. Mas parece que nós vivemos um tempo em que estas suscetibilidades e até mesmo essas sutilezas, para dizer melhor, estão cada vez mais salientadas, que é esta necessidade de a gente agradar e ser agradado. E aí Paulo coloca as coisas no lugar e fala assim, não, tem uma coisa para mim que vale, agradar a Deus. Porque se eu parar para agradar as pessoas, Paulo está dizendo, eu tenho um propósito, eu quero agradar a Deus. E certamente por agradar a Deus eu vou desagradar alguns. E entra então o desafio da vida com Cristo. Agradar a Deus, fazer a sua vontade, em contraste com uma sociedade tão hedonista, tão voltada para a autossatisfação, para a própria realização,
e dizer assim: não importa agradar a Deus, porque se eu parar para agradar as pessoas, mas é uma tendência nossa, né? A gente quer estar bem com todo mundo, e a gente faz aquele jogo aí onde entra a política, a má política, é onde entra o jeitinho, é onde entra muitas vezes a hipocrisia, a falsidade, a mentira, a fofoca, porque a gente quer estar bem com todo mundo. Então a gente entra no jogo da humanidade de agradarmos uns aos outros, e então a gente perde o foco, a gente perde a linha, e Paulo diz: isso é coisa velha, porque em Cristo vivemos para agradar a Deus. Em Cristo vivemos com confiança, em Cristo vivemos com os olhos no invisível, com Cristo vivemos para agradar a Deus. E Paulo continua, quando ele diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. Tememos a Deus? Quem é Deus para você? Eu gosto de lembrar que alguns optam por um estilo de vida ateu, o ateísmo funcional. Deus existe, eu o respeito, é legal, é bom, até cantam o cara lá de cima, mas vivem como se ele não existisse. Talvez os que professam a não existência de Deus, conquanto tenham que ter muito mais fé do que eu para acreditar e ver que Deus existe, talvez sejam mais coerentes do que aqueles que, dizendo que Deus existe, não vivem como se ele existisse. Este é o grande problema do temor. O temor ao Senhor é a nossa atitude em viver de uma forma que as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas palavras, a nossa coerência reflita o fato de que nós tememos a Deus e que estaremos um dia prestar contas pela nossa consciência daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Temer a Deus é viver para agradá-lo. Temer a Deus é obedecê-lo. Temer a Deus é uma marca de quem está em Cristo e está vivendo a novidade de Deus a todo instante. Este é o Evangelho de Jesus. Não é um evangelho esquisito que se tem falado aí, de que as coisas novas que Deus tem para fazer são aquelas bênçãos que Ele quer te dar e que você tanto almeja. Não, meu irmão. As coisas novas que Deus tem para fazer é mudar o seu caráter, mudar a sua atitude, mudar o seu coração, curar a sua consciência, te dar o senso da liberdade, da culpa, da punição, viver a experiência do amor, viver a experiência da paz, do significado da vida, do ter paz com Deus, do ter paz com os outros e enfrentar as circunstâncias, ainda que seja na escuridão da meia-noite, ainda que seja na beira do abismo, na ponta da cova da morte, no leito de enfermidade, na perda de todos os bens materiais, na enfermidade incurável, na nudez, na fome, na dor, na injúria, na difamação, na injustiça, no que for, o seu coração está firme, porque em Cristo eu sou alguém novo. Essa é a novidade que há em Cristo. As coisas antigas já passaram. O medo não nos domina mais, a desconfiança não nos domina mais, o desejo de agradar a nós mesmos, a necessidade de viver de aparência, o vazio da alma, a escuridão ao meio-dia, não fazem mais parte da vida daqueles que de fato querem viver por Cristo e com Cristo. E como isso acontece? Os versículos 15 e 16 nos mostram como é que Deus opera assim, isso. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A morte de Cristo e a sua ressurreição é que inundam o nosso ser com este poder transformador. Ele morreu, ele ressuscitou. O poder de Jesus estabelece de uma vez, a morte de Jesus estabelece de uma vez por todas a força e a garantia que Ele tem para vencer o pecado. E porque Ele morreu, nós também morreremos
para o pecado, para podermos viver a liberdade que Ele nos dá. E por isso a ressurreição, que manifesta o poder da glória de Deus pela morte, para nos dar vida. Morte e ressurreição. A forma como Deus age em nós, a forma como Deus opera em nós, o que de novo Ele quer fazer, o que de novidade Ele quer realizar em nós, transformando-nos de dentro para fora. Quais são as coisas velhas que ainda dominam você? Eu sei muito bem quais são as minhas coisas antigas, os meus medos, os meus vícios, as minhas falhas, as minhas imperfeições, a minha humana teimosia, a minha masculina esquisitice. Mas é quando então eu me quebranto diante de Deus e digo novamente: que a tua morte na cruz faça-me morrer de novo para o que eu era, e que a sua ressurreição me faça renascer mais uma vez para agradar a ti. Quais são as coisas antigas que ainda prendem você a um jeito de viver que é marcado pelo medo, que é marcado pela falta de amor, pela falta de confiança, pela falta de temor ao Senhor? Você deve saber bem quais são as suas marcas, quais são as suas características que trazem à tona este jeito antigo de ser você. Nesta noite eu quero convidar você a juntos experimentarmos o que de novo Deus quer nos dar, a novidade que Ele quer fazer, uma nova vida que começa todos os dias quando você diz: Senhor, que a morte de Jesus e a sua ressurreição me tornem participantes desta glória, me façam viver com confiança de que a vida vale a pena, de que é possível descansar e confiar em Ti, acreditar que Tu me amas independentemente das circunstâncias. Ajuda-me, Senhor, a viver com a consciência certa de que eu sou uma pessoa livre para viver para Te agradar. Faze, Senhor, de mim uma nova pessoa. Deixe para trás as coisas antigas e que eu seja um novo Purim, uma nova Ana, uma nova Maria, um novo Pedro, um novo João, um novo Antônio, alguém novo que reflita a glória de Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero que você olhe para si próprio. O apóstolo Paulo olhava o tempo todo para si mesmo, e por isso que ele usava de tantos contrastes, de tantos paradoxos. Eu era, mas não sou mais. Eu fui, mas não sou mais. Eu fazia, mas não faço mais. Mas Paulo é muito são na sua mente. Ele diz: porém, se eu marcar bobeira, se eu der mole, eu volto a fazer tudo de novo. Por isso ele clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, pois aqui dentro há um miserável que, se deixar, aflora tudo de novo. Por isso eu quero um novo começo. Nesta noite eu quero desafiar você a fazer desta semana uma semana de novos começos. Deixar para trás as coisas antigas, atitudes, práticas, pensamentos, palavras, escolhas, personalidade, modo, manias, jeitos, que na verdade só fazem você se lembrar quem você era. Mas Jesus Cristo é uma realidade em nós, e Ele quer então nos fazer nova gente, nova criação, baseada na confiança, nova criação fundamentada no amor, no temor, na fé,
para agradar a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Se nesta noite você deseja, como eu, um novo começo, é hora da gente mais uma vez dizer com o apóstolo Paulo: ainda que dentro de mim não habite bem algum, eu quero ser uma nova criatura. Deixar as coisas antigas para trás e usufruir do poder da ressurreição, da glória transformadora que há em Jesus. Alguém entre nós nessa noite que deseja experimentar e viver o que de novo, o que de novidade Deus quer fazer em nós? Encher a sua vida de confiança, encher a sua vida de amor, dar a você o significado da fé no invisível, dar a você a experiência incomparável de viver o temor do Senhor. Se alguém entre nós, onde você está, eu quero orar por você agora. Onde você está, um gesto, levante uma das suas mãos e diga assim: eu estou nesta noite abrindo meu coração, abrindo a minha vida para ser uma semana de novo começo. Eu quero lutar contra as coisas antigas para que eu venha a ser a imagem, reflexo de quem Deus quer que eu seja por meio de Cristo Jesus. Alguém? Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém entre nós? Apenas um gesto, é um compromisso seu. Deus abençoe. Graças ao Senhor por essas vidas que nesta noite estão como o apóstolo Paulo, vivendo o antagonismo, o contraste, dizendo: eu quero ser diferente, eu posso ser diferente. Porque Cristo morreu por mim na cruz e Ele ressuscitou para que eu também tenha uma nova vida e eu possa andar por fé, eu possa viver em confiança, eu possa ter a certeza de que sou amado e por isso posso amar também, posso temer ao Senhor. Um novo coração, um coração segundo o Pai, em que as coisas antigas vão sendo deixadas de lado, para que dia após dia sejamos nova criação. Vamos ficar de pé. E que Deus abençoe estas vidas que nesta noite assumiram o compromisso de deixarem para trás coisas antigas para viverem o novo de Deus, para viverem a novidade que só o Senhor pode realizar em nós, para que sejamos sim e tenhamos sim um coração segundo o coração de Deus.